Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podgest. Hoje estamos aqui com a Sabrina Tonini, que é uma nutricionista focada em oncologia, né? Nutrição oncológica e saúde da mulher também. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. E hoje, assim, a gente tá querendo conversar sobre outra fase da mulher, né? Porque antes, no episódio passado, a gente conversou sobre várias fases da mulher, a fertilidade e até algumas coisas que podem atrapalhar a fertilidade. E agora a gente vai falar sobre a menopausa, né? Que é um marco na vida da mulher, tão temido por muitas, né? Porque durante, assim, as gerações passadas achavam que, assim, era um fim da vida, né? E a gente sabe hoje que é só mais uma outra fase da vida da mulher, porque a partir daquele momento ela vai ter mais uns 20, 30 anos pela frente. Pelo menos, né? Pelo menos, E a gente sabe também que a menopausa nada mais é do que os hormônios que eram produzidos, como você falou no episódio anterior, pelo o nosso ovário, né, pelo a estrogênio, a progesterona, eles deixam de ser produzidos. A gente não tem mais folículos para serem estimulados ali, então a gente não produz. Sim. E isso acarreta diversas mudanças na vida da mulher, mas a gente sabe que começa uns 10 anos antes desse marco da menopausa, que é a perimenopausa, né? Exato. E a mulher começa a sentir umas mudanças até de sensações no corpo, comportamentais também. Por exemplo, fica mais irritada, às vezes piora o sono, ela começa a sentir uma maior compulsão por carboidrato, não necessariamente doce, mas carboidrato mesmo, aquele pão, aquele bolo, aquele, né? E às vezes ela acha que é porque ela tá muito cansada, porque costuma ser numa fase de vida que a gente tá no auge ali, às vezes muitas carreira. Auge da carreira, às vezes com filho, às vezes ali com cachorro, um monte de coisa, ainda tem que malhar, ainda tem que cuidar da casa, ainda tem que... É uma confusão, né? E ela acha que aquilo dali tudo é cansaço, que é decorrente do estresse, do estilo de vida ali. E muitas vezes já é um caminho para essa menopausa, só que ainda não é mostrado nos exames de sangue, nos exames hormonais, né? E a gente também vê que a nutrição, ela tem um papel importante nisso aí, tanto na perimenopausa quanto na menopausa, né? A partir do momento que a mulher menopausou. E como que a gente consegue melhorar, assim, a vida dessa mulher, tanto na perimenopausa, né? Que a gente chamava de climatério, né? Que hoje na ciência eles já chamam de pré-menopausa, perimenopausa, mudou o termo, né? Mas é a mesma fase. A gente gosta de ficar mudando, não descobriu nada novo, aí a gente muda o nome, né? E como que a nutrição, ela consegue ter um papel importante, que a gente hoje vê, né, muito isso na vida dos nossos pacientes. Como que a gente consegue mudar isso na vida deles? Até pouco tempo atrás, a menopausa era um grande tabu, né? Não se falava, assim, tipo, a mulher... ela só tá com calorão, ela não tá numa fase, ela tá na menopausa. Às vezes era quase pejorativo, tá na menopausa, que tá com calorão. Mas hoje, graças à evolução da ciência, né, da área da saúde, a gente já tem... aberto muitas cortinas nesse tema e tido muito mais recursos para ajudar as mulheres que passam por esse período, para que ele não seja um desconforto tão grande e não altere tanto a qualidade de vida da mulher que está passando por isso. Então, hoje, através da nutrição, muitas mulheres não sabem que a gente pode usar de alimentos, usar de manejos, de estratégias e até de fitoterápicos, que a gente, enquanto nutricionistas... Eu tô formando fitoterapia agora, a Thaísa já é fitoterapeuta, e através dessa ciência também, que é o uso das plantas medicinais, né, de forma, às vezes, em chá, em cápsula, numa tintura, a gente consegue ajudar demais na melhora da qualidade de vida e redução dos sintomas da menopausa, que apesar da menopausa ter diversos sintomas ali, ela não é doença, é uma fase da vida da mulher, né? E
E aí, cada sintoma, a gente, dentro da nossa consulta nutricional, quando a mulher chega nessa fase, a gente procura investigar ali, entender, calma aí, o que você tá sentindo? Muitas vezes é a onda de calor, que é uma das coisas que mais incomoda a mulher, porque é algo que... A onda de calor não é só um calor normal, que você sente calor e sua. Eu tô falando isso não porque eu senti, mas porque a gente estuda e a gente vê mulheres na prática sentindo isso. É uma onda de calor que vem do abdômen pra cima, assim, do umbigo pra cima. E a pessoa fica vermelha. Fica vermelha, fica com calor, assim, no peito, no pescoço, na cabeça. E é um desconforto mesmo. Tem mulheres que têm palpitação, que fica, às vezes, até meio desconcertada com o calor que tá sentindo, que sua mesmo. E muitas vezes essas ondas de calor vêm num período da noite, que altera a qualidade de sono. E a depender da recorrência dessas ondas de calor, a mulher tem a noite inteira, várias ondas. E aí é uma onda de calor intensa, ruim, desconfortável, e seguida de um frio. Então, ela tá ali dormindo, de repente começa um calorão, tira a roupa toda, meu Deus do céu, sua, quer tomar um banho, de repente começa a sentir um frio. Então, é uma alteração de lá, como se fosse o termostato da mulher que fica lá no centro cerebral. Por causa da baixa do hormônio, ele tem menos estímulo de regulação desse termostato, e aí a mulher começa a ter essas alterações de temperatura. Né? E através da alimentação, a gente consegue modular, reduzindo os alimentos termogênicos, por exemplo. Então, reduzir o excesso de consumo de café, de pimentas, de bebida alcoólica, que muitas mulheres chegam no final de semana, também querem acompanhar, às vezes, marido, amigos numa cervejinha, no vinho. E a bebida alcoólica é gatilho para a onda de calor. O excesso de açúcares também. Então, o excesso de gordura, então mulheres com sobrepeso e obesidade têm muito mais onda de calor, muito mais descompensação pelos próprios sintomas da menopausa. O excesso até de chá verde, então os chás de camélia sinensis, que é chá verde, chá branco e chá preto, eles também têm esse estímulo termogênico e mulheres nessa fase não vão se beneficiar, infelizmente, né? Então, são alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado ali no hábito alimentar. Eu acho que principalmente o café e a bebida alcoólica são os calcanharzinhos ali de Aquiles. Que é o que a gente mais vê no consultório, né? A mulher fala assim, eu falo, você bebe muito café? Não, eu bebo pouquinho. Eu bebo 2 de manhã, 1 depois do almoço e 1 4 horas. Aí você bebe bastante. Não é uma xícara, é uma xícara dessa daqui, ó. É que eu acho que é o hábito do brasileiro, né? O café. E muitas vezes é difícil tirar, até porque elas sentem muito cansaço. Isso. E aí, quando tira o café, que é um estimulante, elas sentem mais cansaço ainda. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer esse manejo, né? Começar a tirar, ou de repente substituir por algum outro chá que tenha um benefício melhor para ela, que às vezes ela sente falta de alguma coisa quentinha, bebendo uma coisa quentinha, né? Então, mas assim, além das coisas que a gente tem que tomar cuidado com o consumo, tem também os alimentos que a gente sabe que podem ajudar ela nessa fase, né? Com certeza. Então, a linhaça, a farinha de linhaça é muito bom. Muito bom. A soja é muito boa. Que são alimentos que a gente tem, assim, no nosso dia a dia, que são fáceis de encontrar, né? Perfeito. Também tomar cuidado com... Se a pessoa está consumindo a quantidade de magnésio, até de ferro, porque muitas das mulheres nessa fase, elas ainda estão menstruando, então elas ainda estão perdendo sangue. E é muito comum a gente encontrar no consultório mulheres que menstruam com deficiência de ferro, principalmente nessa fase de menopausa, que altera muito o ciclo menstrual. Menopausa não, de perimenopausa, né? Que é antes da menopausa acontecer. Então, essas mulheres, às vezes, menstruam muito, às vezes ficam vários dias menstruadas, aí ficam meio descompensado, fica 3 meses sem menstruar. Aí, de repente, desce um monte de menstruação. Ou desce só um pouquinho. E aí, isso...
a gente também tem que ter esse olhar para a quantidade de ferro, porque a falta de ferro gera anemia, né? Que é a baixa de energia. Então, às vezes, a paciente chega tomando muito café, procurando a gente para tomar um pré-treino, para conseguir fazer atividade física, e o que tá faltando é uma suplementação de ferro. Exatamente. Né? Não, e outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também é que nessa fase, e também mulheres menopausadas, elas têm uma tendência maior a ter osteoporose. Que acaba que, assim, o hormônio estrogênico, ele protege a gente dessa perda. A partir do momento que a gente deixa de ter ele, acontecem várias mudanças no nosso organismo que a gente começa a ser mais suscetível. Então, o estrogênio, ele dá uma protegida contra doenças cardiovasculares. E aí, quando você vê que mulheres começam a ter mais problemas cardiovasculares depois que elas já entram na menopausa, problema com osteoporose e osteopenia. Então, assim, o café acaba também dificultando um pouco a gente conseguir prevenir essa perda óssea, né? A gente também tem que ver o quanto que a mulher, ela fala que como ela tem essa compulsão por carboidrato, ela acaba ganhando muito peso. E a gente sabe que o tecido adiposo, ele é um órgão endócrino, né? Ele libera outros hormônios, outras substâncias que acabam piorando muitos sintomas, como você disse, por exemplo, calor piora também. Então, assim, são coisas que não é só um ponto. A mulher chega pra você e fala que eu quero energia pra malhar. Não é só isso, né? A gente vê uma teia, assim, de coisas pra ajustar, né? E outro ponto, assim, que é legal a gente citar em relação à saúde óssea, é que muitas vezes as pessoas pensam, eu tenho que consumir cálcio. Aí vai lá na farmácia e compra suplemento de cálcio. Não é bem assim. Porque o excesso de cálcio, ele vai descompensar outras coisas. Como a vitamina D, por exemplo. Que também é um nutriente fundamental para a saúde óssea. Sim. E articular. Então, a gente precisa ter uma quantidade adequada de diversos nutrientes. Então, a vitamina D o cálcio, às vezes a vitamina K também, a gente associar para melhorar aquela saúde óssea e articular. E outra coisa fundamental para manter a saúde óssea é a atividade física. Isso aí que eu ia falar. Não tem para onde correr. Não assim, tem. Você quer ser uma pessoa saudável, principalmente mulher na idade de perimenopausa e menopausa, exercício físico, principalmente de força. A gente sabe hoje em dia. Óbvio, se você não faz nenhum exercício e você odeia musculação, qualquer exercício para você vai te fazer bem. Mas o ideal é exercício de força, né? O resistido, para que você diminua a perda muscular, você mantenha aquilo, ou até mesmo você ganhe massa muscular, dependendo da pessoa, né? Exato. Porque, claro que o fato da mulher ter uma redução do estrogênio vai gerar um impacto sistêmico no organismo dela. Nos tecidos, na proteção óssea, na proteção cardiovascular, que daí é outro ponto, mais um motivo para fazer atividade física, porque a mulher, a partir da menopausa, ela tem um risco aumentado para doenças cardíacas. Então, para infarto, para deposição lá de gordura nas artérias, que é a aterosclerose, né? Então, diferente do homem, ao longo da vida fértil, a mulher tem uma proteção extra com o estrogênio na saúde cardiovascular. A partir da menopausa, ela perde essa proteção extra e ela tem que se cuidar em quantidade extra para poder prevenir esses problemas, né? Até a saúde cerebral também é impactada por essa redução de estrogênio. Por isso que a mulher tem dificuldade de foco, de concentração. Ela percebe que ela fica aérea, que ela esquece das coisas. E aí, através de alguns alimentos e suplementos também, a gente consegue ofertar, por exemplo, o ômega 3, o próprio magnésio, que não precisa ficar fazendo 1000 suplementações, porque agora tá na moda, né? Suplementar magnésio, suplementar 1000 coisas. Mas o excesso de suplemento também faz mal. E descompensa outros nutrientes. Então, a gente precisa priorizar a alimentação e deixar ali o nutriente como o suplemento nutricional como a cerejinha do bolo. Então, a gente, por exemplo, suplemento não, ó. Alimentos que a gente pode usar são as castanhas, as nozes,
Pra colocar ali numa fruta, num iogurte, numa salada. A sardinha, o atum também são fontes de ômega 3, né? Pela alimentação. Os ovos também, o ovo tem ali na gema colina, tem alguns nutrientes que vão ajudar essa saúde cerebral. Então, comer esses alimentos vão favorecer. Apesar de ter a redução do estrogênio, a gente nutre para que o corpo produza tudo que precisa produzir. Que atinja o seu melhor, né? Não ter um impacto tão grande dessa baixa de estrogênio. Então, ainda é pouco difundida essa informação de que a nutrição tem um papel tão importante na saúde da mulher que tá nessa fase, né? E outro ponto que acho que é legal a gente comentar é sobre o marco da menopausa, né? É uma data. É um aniversário. Exatamente. É o aniversário de 1 ano sem menstruar. Então, a partir do momento que a mulher marcou ali 1 ano sem menstruar, menopausa. Parabéns, você tá na menopausa. Agora chegou o dia. E aí, a partir disso, é a pós-menopausa. Então, a gente tem a peri ou pré-menopausa, que é antes, a menopausa, naquele dia, e a pós-menopausa, né? E tudo isso, quanto mais a gente cuidar do estilo de vida, alimentação, atividade física, saúde mental também, mais essa mulher vai ter qualidade de vida e menos impacto de todas essas mudanças de fase de vida, né? Mais suave vai ser a transição, né? Isso. E o que eu vejo muito, mas assim, em qualquer fase da vida de mulher, mas a gente fica mais atenta ainda quando a mulher é menopausada, né? É o baixo consumo de proteína. Perfeito. Eu vejo que as mulheres, no geral, em qualquer idade, elas subestimam bastante o consumo de proteína. Você fala, mas quanto que você come de proteína? Como bastante. Mas como? Aqui assim. Não dá nem uma palma da mão. É um bifinho. Gente, não, pelo amor de Deus. Vamos melhorar esse consumo, entendeu? A mulher menopausada, ela precisa de uma quantidade boa de proteína. Não é excessiva, não é nada disso. É uma quantidade boa de proteína. Tanto proteína animal quanto proteína vegetal é importante. E para a manutenção da massa magra, para a produção de hormônios, produção de neurotransmissores, células imunológicas. Perfeito. Isso tudo é importante. Então, assim, as pessoas, elas têm mania de menosprezar um pouco a proteína, né? As mulheres, no geral. Mulher. Homem não, né? Homem já é quase o contrário. Homem costuma consumir mais proteína e mulher menos. Exatamente. E aí, como que a gente pode incluir proteína, né? Na alimentação? Por exemplo, no café da manhã, tem mulheres que não gostam de ovo. Eu normalmente falo, come um ovo, come um... Aí, não gosta de ovo? Come um patê, usa o atum, usa a sardinha, faz um patê ali. Ao invés... Não usa maionese, não. Maionese é muito gorduroso. É mais para momentos esporádicos. Usa um creme de ricota, um iogurte natural. Pra fazer ali, usa temperinhos naturais que vão ajudar a dar um up de anti-inflamatórios, antioxidantes. Então, pode usar um alecrim fresco, que é ótimo. Inclusive, o alecrim, ele tem propriedades refrescantes. Então, ele vai ajudar a reduzir a onda de calor. Usar ele como tempero, usar até o óleo essencial pra inalar, gente. Pelo amor de Deus, não vai tomar óleo essencial. Né? Não é indicado. Não é indicado, pode prejudicar a saúde do fígado, saúde digestiva, é muito sério. E se a mulher estiver tomando algum medicamento, vai interferir ali no efeito de medicamento. E mais um tópicozinho que eu não posso esquecer, em relação ao óleo de alecrim, o óleo essencial, mulheres que são hipertensas não podem utilizar. Tem essa ressalva. Então, eu tô com onda de calor, gosto de óleo essencial, quero utilizar, usa hortelã. Hortelã-pimenta é ótimo, como refrescante, até ajuda a reduzir enxaqueca, que algumas mulheres têm a queixa aumentada na menopausa. Pode usar o melaleu, que ele não é muito cheiroso, mas tem mulheres que já utilizam de alguma forma ali misturadinho. Pode utilizar. Tem o eucalipto glóbulos também, que é mais refrescante. Aí, enfim, voltando ali na alimentação. Mas você vê que, assim, existe um mundo de coisas pra ajudar ela nessa fase, né? Que não é só a terapia de reposição hormonal, que muitas vezes é indicado, sim, mas isso aí é de acordo com um médico, né? Com a ginecologista ou endócrino. E a gente pode auxiliar de diversas formas, até porque, às vezes, a mulher, ela faz a reposição hormonal e não somem todos os efeitos, os sintomas. Isso. Então, a gente utilizar dessas estratégias é bem importante. E uma coisa que é importante falar,
a fitoterapia, ela pode ajudar e muito. Demais! Nossa, é muito eficiente. Muito. Né? Apesar de eu ainda ter as minhas limitações ali por não ter a formação em fitoterapia, ainda assim a gente já consegue atuar em muitos aspectos com os suplementos que a nutricionista já pode prescrever, antes mesmo de ter a pós em fito. Então, por exemplo, tem o óleo de prímula, que é maravilhoso. Que é o GLA, né? GLA. Perfeito. Tem a própria linhaça, que a gente pode utilizar até de forma suplementada, mas eu prefiro até na alimentação, porque na alimentação a gente tem a fonte de gordura boa e tem as fibras também. E ainda o aspecto gelatinoso da sementinha que ajuda no trânsito intestinal. Então, eu prefiro alimento. Mas tem alguns chás também, tipo o chá de folha de amora. Eu ia falar dele. É muito eficiente. Tem mulheres que se beneficiam. Aí, pra não ter onda de calor, toma um chá fresco. Faz o chá, deixa ele gelar e toma. Pode colocar, por exemplo, umas frutas vermelhas ali no meio. Picar um morango, a gente tá na época do morango. Pica um morango, faz um drink com um chá pra você tomar à tarde. Gente, fica delicioso. Olha, pega a dica, gente. Faz o chá de folha de amora, pica uns moranguinhos, umas uvas roxas, coloca ali e faz um gelo com hortelã. Então, pega a folhinha de hortelã, pica ela um pouquinho, coloca na forminha de gelo e coloca água pra fazer esse gelo de hortelã. E aí, coloca no drink. Fica lindo e refrescante e ainda um boost aí pra... Gente, vou te levar lá pra casa. Vamos. Eu preciso de você. Pra essas ideias maravilhosas. Então, e a gente pode... Gente, com criatividade, a gente faz muita coisa gostosa, nutritiva. E assim, a gente usa da alimentação de verdade como uma grande aliada pra nossa saúde. É lindo, né? E assim, não precisa ser uma coisa maçante e sem graça. A gente consegue se alimentar bem para os nossos objetivos, ajudar nos nossos sinais e sintomas e comer gostoso. Assim, você chegar e olhar pro prato e falar, nossa, que bom que eu vou comer isso, né? E não ser aquele peso de, ai, que saco, eu vou comer aquilo. Ai, comida sem graça. Exatamente. Só legumes cozidos, aquela saladinha xoxa, capenga, aquele bifinho seco. Nossa senhora. Aí ainda tira o carboidrato, né? Tira o arroz e o feijão, né? Porque a pessoa tira o arroz e o feijão. Ai, gente, que deprê sentar pra comer. Não, não dá. Tem que ser aquela comida que te dá prazer, que te dá... Que você olha pra comida, a boca enche de água, assim. Fala, nossa, que delícia. Exatamente. Né? Tem que ser. A alimentação saudável tem que ser prazerosa também. Sim, pra isso que a gente tá aqui, né? Com certeza. Pra ajudar. E um tópico que é bem importante, que eu acho que a gente tem que falar um pouco, é sobre o câncer de mama, né? O quanto que tá relacionado com a menopausa, o que dá pra gente fazer pra diminuir essa chance? O que a mulher pode fazer em relação a isso? Então, o câncer de mama, ele tem diversas relações. Ele pode ter uma relação genética, então mulheres que já têm casos de câncer de mama na família têm um risco aumentado e aí precisam desde sempre fazer o acompanhamento, mas a partir dos 40 anos, que inclusive em média, tá? Mulheres saudáveis, elas passam a entrar na perimenopausa a partir dos 40 anos. Então, entre 40 e 45 é quando começam a surgir aqueles sintomas de pré-menopausa. E a partir disso é quando a mulher tem que fazer a mamografia, né? Que é aquele acompanhamento médico anual, pra ver se tá tudo bem. Mulheres que já têm cistos mamários, devem sempre estar acompanhando com o médico. Não que o cisto mamário pode evoluir para câncer, às vezes ele regride, enfim. Mas o câncer de mama, ele tem mais chance de acontecer em mulheres na menopausa, até porque o estrogênio reduzido no organismo, de novo o estrogênio, o bendito do estrogênio ele tem uma significância muito grande para nós mulheres. E aí quando cai essa produção, reduz também a proteção nos tecidos mamários para erros genéticos, para mutações que podem... Porque o câncer, ele é um erro genético, ele é uma mutação que aconteceu ali em células, que normalmente o nosso sistema imune, ele tem um sistema de reparo, então tá acontecendo uma célulazinha errada ali, ele vai lá, ele identifica e ele já vai eliminar aquela célula e o metabolismo vai jogar embora. Na medida em que a mulher tem redução do estrogênio,
e ela tem um hábito de vida ruim, sedentário, alimentação ruim, ela começa a produzir mais estrona, que é aquele metabólito sujinho, digamos assim, do estrogênio, que fica circulante, aí ele induz mais erros nas células, nos tecidos mamários e outros órgãos também, porque não é só na mama, mas principalmente na mama. E aí induz mais esse erro e o organismo tem mais dificuldade de reparar esse erro, né? Porque tem menos proteção de estrogênio ali naquela mama. Então, por isso que tomar esse cuidado com a saúde, o intestino tá funcionando bem, é uma coisa, gente, tão primordial, tão fundamental, que a gente vê tanta mulher constipada no consultório, que, olha, eu fico triste de ver. E eu sempre procuro falar e conscientizar que, gente, vamos fazer esse cocô funcionar. É porque é um tabu, na verdade, né? As mulheres não gostam nem de falar sobre isso. Isso, porque realmente é um tema que, assim, ai, cocô, que nojo, não quero falar disso. Mas não, é uma coisa que também é um tema de saúde. E, enfim, a gente cuidar dessa saúde global da mulher na menopausa é fundamental para evitar que ela tenha problemas de saúde que muito antes do câncer começa ali, com sobrepeso, com alterações hormonais, com resistência à insulina, diabetes, com hipertensão, porque também a mulher que entra na menopausa, ela tem mais chance de se tornar hipertensa, até pelas alterações cardiovasculares que a gente já comentou aqui. Então, é todo um sistema que, de vicioso, ele tem que se tornar virtuoso, né? Sempre isso. E o nosso papel enquanto nutricionista está muito relacionado com melhora de hábitos de vida, de qualidade de vida, e que vai para muito além de só o estético. O estético a gente ganha como um bônus dessa mulher conseguir ganhar massa muscular mesmo na menopausa. Isso é um grande joinha. É maravilhoso. Super maravilhoso. E a gente consegue, com certeza, com hábitos saudáveis. Quantas mulheres que estão aí na menopausa, lindas, maravilhosas. Melhor do que eu. Com a pele lindíssima. E não é impossível, é super possível. Desde que a gente faça as adequações necessárias. Que outras questões que a gente pode trazer aqui pra elas, eu acho que pra melhorar todo uma coisa contexto. Que é bem importante a gente também falar, é que você falou do intestino, mas uma coisa não é só a gente falar, a pessoa, ela evita até de falar, quando a gente fala do intestino, ela fala, mas eu vou todo dia. Aí você fala, não, tudo bem, mas você tem que fazer força, você fica meia hora lá sentada pra fazer vontade, ou você vai com vontade, como é que é o seu cocô? Fazer cocô todo dia não é sinônimo de saúde intestinal, necessariamente. Então, existem outros tópicos ali que precisam ser investigados e ela só fala, não, eu vou todo dia. E é isso, entendeu? Não quer mais falar sobre o assunto. Então, existem, na verdade, eu acho que esse tema de menopausa permeiam muitos tabus que estão, né, vinculados a isso. Antigamente era uma vergonha falar que tinha menopausado. Hoje em dia, gente, maravilhoso, vocês estão vivendo bem. E assim, tem muita coisa pela frente. Não acabou a vida da mulher quando ela menopausa. E, pelo contrário, assim, existe outra vida do que ela está acostumada. Mas assim, é maravilhosa, pode ser maravilhosa, mas assim, cuidando do estilo de vida sempre, da saúde, e a gente tem um papel muito importante nisso, né? Como nutricionista, nesse manejo da saúde durante uma fase que costuma ser bem desafiadora para a mulher. Né? Em diversos âmbitos, assim, até numa parte que também é outro tabu, que é a parte da sexualidade da mulher. Muitas mulheres na menopausa passam a ter redução da lubrificação vaginal, redução de libido, e tudo isso impacta muito a qualidade de vida e com o relacionamento da mulher, né? Inclusive, existe um dado que é até curioso, que muitas mulheres, que a maior índice de separação de mulheres ocorre no puerpério, que é logo depois de ter um bebê, e na menopausa, que são grandes marcos de alterações hormonais na vida da mulher, e que muitas das vezes a mulher não consegue entender o que ela tá sentindo e o que tá acontecendo com o corpo dela, não consegue comunicar com o parceiro, e isso impacta
de uma forma no relacionamento que o relacionamento não consegue se manter. Então, e é algo que muitas mulheres se cobram demais, de não ter libido, de não conseguir ter uma relação sexual prazerosa, porque sente dor, porque sente desconforto. E tudo isso, através da alimentação também, a gente consegue modular. Porque uma reposição hormonal, ela pode ser eficiente, pode ser segura, sim, sem... Porque tem mulheres que têm medo, né? Porque acham que vai causar câncer. Mas isso é um tema até para outro momento. Sim. E que pode ser feito de maneira muito segura junto com o médico. Mas que a alimentação tem que estar equilibrada e adequada para que esse hormônio faça efeito. E aí falando só voltando pra gente também finalizar aqui, né? Porque a gente não pode se prolongar muito. Mas... Pra gente adequar essa saúde sexual da mulher nesse período, é muito importante que a mulher tenha um diálogo adequado com o esposo, com o marido, com o parceiro, com a parceira também, porque para que o outro consiga entender e respeitar essa fase e para que juntos o casal consiga equilibrar isso, porque muito da libido e da lubrificação vaginal vai para além de só o físico ali. Vai muito pro emocional, pro como que tá aquele relacionamento. Isso vai desde o marido fazer uma gentileza, um carinho lá logo de manhã, de respeitar essa mulher, de ter aquele envolvimento, de ter as preliminares. Então, tem muitas coisas envolvidas com uma relação sexual saudável que envolvem o relacionamento e o emocional. Né? Exatamente, não é só o físico. A mulher, ela não tem um botão de liga e desliga, né? Ela funciona diferente do homem. E quando tem essa mudança hormonal toda, acaba complicando um pouco mais, obviamente, a gente sabe. Uhum. E mexe com o psicológico, mexe com a autoestima também, porque existe um ganho de peso nessa fase. E então, a autoestima dela tá abalada, ela não sabe muito bem o que tá acontecendo com ela, porque tudo é muito novo. Uhum. E tá dormindo mal, sente fogacho de noite. Então, assim, como é que tá tudo uma bagunça, um caos mental, físico, espiritual. Aí, quando as pacientes chegam no consultório, eu falo, respira. Exatamente. Vamos conversar. Uhum. A gente vai... Um ponto de cada vez, a gente vai ajustando na medida do possível. A gente conversa com o seu médico, com a sua médica. E vai ficar tudo bem. Mas primeiro, tenha respeito pelo seu corpo, pelo seu novo momento. Encare como uma nova fase de vida. E vamos resolver. Exatamente. Junto a gente consegue resolver. Com certeza. Sabrina, olha, de novo, foi maravilhoso conversar com você mais uma vez. E essa troca é muito gostosa, muito interessante, né? Muito obrigada por estar aqui compartilhando do seu conhecimento e da sua ajuda a todas as mulheres. E obrigada mesmo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, de ter esse bate-papo leve, para também levar para as pessoas essas informações que podem ajudar muito a despertar mais consciência. Então, muito obrigada por esse convite. Eu amei estar com você. Obrigada, Sabrina. Chegamos ao fim a mais um Podgest. Obrigada por ter acompanhado mais uma vez, mais um episódio. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer questão, fala com a gente aqui nos comentários que a gente vai responder, vai ajudar vocês. Obrigada e até o próximo episódio.